Pois é, os governantes, eles não vão se preocupar com você, ou com sua família, ou com ninguém, se você tiver um monte de filhos e não tiver condições de criar. A reprodução, ela é um direito universal, intocável, digamos assim, dentro dos princípios do que a gente pode dizer de liberdade, dentro desse princípio. Mas só que esse princípio, ele é totalmente afetado pela política. Porque vejam vocês que isso é algo que a gente sempre está conversando. Qual que é o interesse de se deixar que existam tantas e tantas problemáticas sociais? E tantas pessoas tendo filhos sem poder ter filhos. Qual que é o interesse disso? A manutenção da massa de manobra e a manutenção dos escravos sociais, que os políticos usam para as suas vontades. Qual que é o interesse do poder público? Permitir que as pessoas se reproduzam aleatoriamente, vivam em lugares sem nenhuma qualidade de vida, com fome, sem condições de higiene adequada, sem roupa adequada, e ali reproduzindo. Qual que é o interesse disso? Então, quando a gente vai para essa questão, esse princípio da reprodução humana descontrolada, a gente tem aí uma colocação em tese, e na realidade não é isso, do direito humano de se reproduzir, da liberdade de se reproduzir, mas, na verdade, o que eles escondem é um controle social, tá? E essa falta de controle de natalidade, ela gera escravo social. Isso é muito interessante para a manutenção de certos poderes. Então, todo país de primeiro mundo, ele tem uma educação nas escolas para as crianças entenderem que não devem ter filhos em vão, à toa. Hoje, a gente tem a inserção da imigração ilegal na Europa e a gente tem, vamos voltar e frisar isso muito fortemente, graças às políticas da esquerda, tá? Socialistas, comunistas, feministas, são princípios todos eles ligados ao comunismo raiz de Karl Marx. As pessoas deturpam a filosofia desse filósofo aí, né, como a gente sempre conversa. Então, a gente tem a Europa hoje dominada por questões ligadas à esquerda e por descontrole social e de natalidade, onde a gente tem imigrantes ilegais chegando por lá, pessoas vindas da África ou de alguns países da Ásia. Essas pessoas chegam e vão ter filhos em dados locais e elas vão ser nativas daquele local. Só que com isso, a imigração está trazendo um outro problema grave, que é a prática, a doutrina da religião islâmica. A maioria dessas pessoas são da religião islâmica e elas estão trazendo isso com elas. E junto com essa tradição, eles têm uma lei, essa lei fora da lei existente no Ocidente. A lei que vem do direito romano, eles querem substituir pela Sharia, que é a lei do Alcorão. Tá? O Alcorão, para essas pessoas, é lei. É um livro de leis e regras, não apenas religioso. Então, com isso, eles trazem aí a cultura deles e uma imposição, não só de padrões sociais, como de padrões legais. Tá? Então, essa questão da imigração e do descontrole populacional é bastante séria, muito séria. Muito interessante mesmo, que foi depois da morte de Cristo, o aparecimento de Maomé. O Maomé, ele veio dizendo que era o Messias e jogando no lixo toda a cultura judia cristã. Aí a gente tem que relembrar que esses povos ditos radicais, eles já confrontavam a religião judaica e já confrontavam a religião cristã na época de Cristo. Eu estou falando antes / depois de Cristo, tá? E aí, a gente teve durante os primeiros 600 anos depois de Cristo, as cruzadas. Então, 600 anos depois de Cristo, a gente teve aí uma criação de grupos específicos, oriundos da Igreja Católica e oriundos do judaísmo. E isso a gente tem que trazer para a nossa história moderna
essa questão do controle religioso, porque isso é fundamental para que você entenda o que está acontecendo hoje. 600 anos dividiram a época em que nós tínhamos um pouco de paz. Tá? As cruzadas, elas aconteceram após a vinda de Cristo, após a vinda de Maomé, né? E aí a gente tem essa divisão no tempo de 600 anos, aproximadamente, onde a Igreja Católica, junto com dissidentes judeus, formaram grupos conhecidos como, o principal deles, os Cavaleiros Templários, que contiveram a expansão muçulmana no mundo. E isso que estamos vendo hoje deveria ter acontecido nessa era aí, 500, 600 anos depois de Cristo. Então, só não aconteceu a expansão muçulmana e eram povos ditos bárbaros. Alguns povos que deram origem aos muçulmanos eram povos já com hábitos nômades ou bárbaros, ditos assim, tá? Enfim, aquele cara que salgava a carne em cima do couro do cavalo. Isso é um clássico nos livros de história, né, que a gente vê essa frase. Nós só não tivemos a expansão muçulmana graças às cruzadas e graças à Igreja Católica / judeus, que formaram aí os grupos de Cavaleiros Templários e que avançaram durante a Idade Média controlando o islamismo. Só que essa galera aí, que criou essa contenção, digamos assim, eles trouxeram com eles alguns problemas que hoje a gente ainda vê na nossa sociedade. Acho que o principal deles foi a imposição de algumas coisas e alguns pontos, como sistemas financeiros. Os Cavaleiros Templários foram responsáveis por se separarem da Igreja Católica, criarem os sistemas financeiros que hoje nós temos vigentes. Eles criaram bancos próprios para gerir as riquezas dele. Eram os caras que lidavam bem com a construção. Então, eles foram responsáveis por construir igrejas, templos, castelos, durante toda a Idade Média. E eu estou colocando a Idade Média aí, depois de Cristo, 600 anos que teve toda essa situação. E aí eles foram se separando da Igreja Católica, e a Igreja Católica perdendo o domínio do controle social que eles tinham, inclusive do islamismo. Então, o islamismo, o radicalismo islâmico, ele sempre foi inimigo social da Igreja Católica e do judaísmo. A gente hoje vê a guerra de Gaza, da Palestina, mas isso sempre existiu. Os islâmicos, eles não aceitam a raiz judaica e não aceitam a raiz cristã. Eles acreditam que Maomé é o Messias. E Maomé surge depois de Cristo, dizendo que Cristo era um profeta. Os antigos profetas do Antigo Testamento eram profetas, mas que ele é o Messias. Então Maomé, ele surge dizendo que ele é o Messias e que ele é o cara que ditou as regras, inclusive legais, quebrando os padrões bíblicos e os padrões de povos antigos que estão na Bíblia também, colocados ali como entendimento da raiz educacional de alguns pontos para esses povos judeus cristãos. Então não se enganem achando que a guerra de Gaza e o ódio do Hamas, que são muçulmanos radicais, se dá apenas agora. Isso vem de muito tempo atrás e isso precisa ser de novo ser ensinado nas escolas, porque não está sendo como se deve. Esse é um ponto que a gente deve sempre relembrar. Então, pessoal, os Cavaleiros Templários são fundamentais para a contenção do islamismo nos primeiros 600 anos depois de Cristo. E foi assim que a Igreja Católica se expandiu e foi assim que o sistema financeiro que você conhece hoje se expandiu também. Porque eles impediram que os muçulmanos dominassem o mundo e colocassem como regra a Sharia. Então, se hoje você tem liberdade religiosa, se você tem sua conta bancária, se você consegue juntar algum dinheiro que não está na mão de um rei, agradeça aos judeus, porque foram eles que trouxeram essa liberdade para as pessoas, tirando aí, nesses 600 anos, a vontade muçulmana de gerenciar o mundo de acordo com a Sharia. Você sabia disso? Hoje nós temos uma dívida, e eu coloco assim no sentido da liberdade de expressão com os judeus. Os povos judeus são povos extremamente independentes. E eu digo povos porque em vários pontos do mundo existem grupos de judeus que formam povos de acordo com a cultura de cada lugar onde eles existem. Mas esses povos, eles são independentes, eles trabalham e eles não aceitam e não aceitaram, com muita resistência, a dominação islâmica e a colocação da Sharia como
obrigação. Se você hoje tem liberdade religiosa, você deve ser um judeu. Mas depois a gente continua conversando, tá bom? Um abraço, até já. A gente fala daqui a pouco. Tchau, tchau.